A gente tem hoje uma série de patrocínios, a camisa do Vasco do ano passado para cá já dobrou. A nossa perspectiva é que ela aumente ainda mais, mas nunca teve na mesa a questão da Série A ou Série B. Então, até foi bastante noticiado na época que um dos patrocinadores queria colocar uma cláusula de Série B, porque o Vasco estava na Série B, e a gente se recusou, porque o Vasco, e aí a conversa que até virou depois, o que eu falei para o patrocinador na época, eu falei, o Vasco hoje entrega na Série B mais do que muito clube de Série A. E continua sendo a mesma coisa. O Vasco hoje foi um dos clubes que mais teve jogos em TV aberta. O Vasco ainda é entre top 5, top 10 em todas as mídias sociais. O Vasco tem uma das torcidas mais apaixonadas e engajadas do futebol brasileiro. Então, para o torcedor, todo mundo quer chegar no Vasco, porque sabe que a partir do momento que eu patrocino o Vasco, vem uma exposição, vem um engajamento natural por parte da torcida. Então, isso para a gente nunca chegou a ser um tópico, mas a partir do momento que a gente sabe que eu consigo negociar de forma melhor, eu não consigo, que antigamente algumas vezes acontecia, eu preciso fechar o patrocínio amanhã para pagar o salário na semana que vem. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo negociar com as melhores bases possíveis, porque eu tenho um investidor que me dá a tranquilidade de falar, não, esse valor não, e a gente apresenta isso para ele. A gente está valorizando a marca Vasco. Será que a gente precisa de todos os patrocínios que a gente tem na camisa, ou a gente pode começar a ter menos patrocinadores, mas eles pagando mais por isso? Isso é uma análise que a gente está fazendo. Como é que eu consigo fazer, e aí a gente volta à questão do sócio-torcedor, como é que eu consigo utilizar o meu sócio-torcedor, e aí volta um pouco da pergunta do Diego, para ele sentir que o que ele está pagando vai para o Vasco, mas que ele, ao mesmo tempo, também está tendo algum tipo de benefício. A gente até no último jogo, no penúltimo jogo em casa, que foi contra o Sampaio, no penúltimo jogo em casa contra o Sampaio Correia, a gente deu um desconto de 25%, que não era preciso. O Vasco, dos últimos 19 jogos em casa, 16 ele teve casa cheia. Então, na verdade, se você analisar de uma forma econômica, a gente podia aumentar o valor do ingresso, que mesmo assim ainda tem a procura. A gente preferiu diminuir, que era uma forma que a gente tinha, que estava na nossa mão, de agradecer ao torcedor por tudo isso. Então, mas o que eu dou além disso, de benefício? A gente comprou alguns ingressos e a gente botou para resgate no sócio gigante do último jogo contra o Ituano. Por quê? A gente está tentando dar mais benefício ao torcedor. Aí vem a discussão de CRM, como é que a gente potencializa. Então, tudo isso na pauta, e a questão do patrocínio é uma delas.